não corresponde à realidade, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, de que a nova lei não agravou a situação dos segurados, que é um dos argumentos. Havia uma legislação, veio essa que agravou, e uma norma transitória, que a ideia era fazer a ponte entre a legislação passada melhor e essa um pouco mais dura. E há um argumento do INSS que, na verdade, essa nova legislação não agravou, agravou. Nós sabemos que não há uma reforma previdenciária que não agrave a situação do segurado. Até agora, por uma série de motivos, nós não tivemos nenhuma reforma previdenciária que melhore a situação do segurado. Cada reforma previdenciária, seja constitucional, seja legal, sempre piora a situação do segurado. Então, a lei nova agravou, na medida em que a redação original do artigo 29 previa que os últimos salários de contribuição eram apurados até o máximo de 36 em período não superior a 48 anos, o que fazia uma retroatividade do período básico de cálculo. Então, a lei anterior era mais benéfica. A lei de transição, a norma de transição, perdão, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, que, na verdade, a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então, a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99, essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. Em conclusão, presidente, me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários. Ao aplicar a norma transitória para todos, nós teríamos ainda mais uma desigualdade. Aqueles que ganham mais, aqueles que passaram com o tempo, contribuir mais porque ganharam mais, esses vão ser beneficiados. Os que mais necessitam, e com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade, esses vão ter quase 30% dos seus benefícios suprimidos. A própria regra de transição favorece quem já é mais favorecido. Então, não me parece que não permitir, ao não permitirmos que esse segurado prejudicado possa optar pela regra definitiva, não me parece que estejamos de acordo com os ditames constitucionais, a determinação do artigo 3º, um dos objetivos da República, de diminuir as desigualdades e o próprio princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, presidente, o segurado, assim, presidente, eu indico na tese, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. E no caso concreto, o segurado filiou-se ao regime geral de previdência social em 76, requereu o benefício da sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do artigo 29, já citado, e antes da Emenda Constitucional 103. O benefício da sua aposentadoria
inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou num valor de R$ 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a R$ 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. Em virtude disso, no caso concreto, nego provimento ao recurso extraordinário. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço Vossa Excelência, ao mesmo tempo que a saúdo. Também cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, as senhoras e senhores advogados aqui presentes, em modo especial, os ilustres advogados da parte recorrente, de interessados, a Miticuri e também do INSS, que compareceram e fizeram sustentações orais, escorreitas, sempre aportando contribuições relevantes para o desate de questões importantes como essa. Cumprimento os votos já proferidos. Nós já temos 3 votos proferidos, uma vez que iniciado o julgamento no plenário virtual, Sua Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio, neste recurso ordinário 1276977, já houvera proferido voto e eu registro que naquela oportunidade o acompanhei tendo lançado o voto. O texto do voto vogal que lancei foi no dia 5 de junho de 2021, às 20 horas e 16 minutos, segundo o registro do site eletrônico desse tribunal. Eu estou fazendo apenas esse registro para, desde logo, acentuar que o voto que lá proferi, tendo em vista o deslocamento para o plenário presencial, poderia receber alguma revisita se houvesse circunstância fática ou jurídica indicando nesse sentido. No meu modo de ver, não há, e eu estou, portanto, reiterando o voto que proferi, senhora presidente, uma vez que já houvera, portanto, como disse, acompanhado o voto relator pelo desprovimento do recurso extraordinário e Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, no plenário virtual, havia pedido vista, devolvido a vista, acompanhando o relator, e agora também aqui manifesta, embora com um teor de tese formalmente distinto, mas substancialmente coerente com a tese já proposta pelo relator originário, manifesta-se pelo desprovimento. Por isso, senhora presidente, eu irei juntar declaração de voto sobre esta matéria. Nesta declaração de voto, eu reitero os argumentos, inclusive a questão que foi aqui suscitada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eis que até ontem, na divergência do eminente ministro Nunes Marques, isso veio à tona, que é o tema da reserva de plenário. Peço venha a divergência, entendo que o Superior Tribunal de Justiça aqui fez foi interpretar a norma e não realizar controle de constitucionalidade com o devido respeito, e o fez à luz do dever de fundamentação do artigo 97 da Constituição da República. Matéria, aliás, que já constava do voto do relator originário, ministro Marco Aurélio. Portanto, afasto esta circunstância para efetivamente conhecer do recurso e cito diversos precedentes que vão nesta direção. Aliás, por razão até de coerência, menciono um julgamento de 2013, redator para o acordo também o ministro Marco Aurélio, a relatora originária foi a ministra Ellen Grace, e naquele recurso extraordinário 630.501 já se assentou ali a observância do quadro mais favorável ao beneficiário. Portanto, há uma linha de coerência, o que
evidencia o cumprimento de um dos deveres importantes derivados do caput do artigo 926 do Código Fux de 2015, que é manter a jurisprudência estável, coerente e íntegra. Portanto, faço esse registro na declaração de voto e ressalto, ademais, senhora presidente, eminentes pares, que o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, determina que todos os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão no cálculo dos benefícios. Demonstra-se assim que a utilização de todos os salários de contribuição na regra definitiva representa com efeito a observância do regime contributivo que caracteriza o regime geral de previdência social, tal como desenhado na Constituição da República. Por isso, senhora presidente, de forma breve, a declaração de voto é mais extensa. Eu reitero o voto que proferi, entendendo que deve ser aplicada aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência até o dia anterior à publicação da Lei 9876 de 99, a regra definitiva, nos termos do artigo 29, incisos 1º e 2º, da Lei 8213 de 91, na apuração do salário-benefício, quando esta for mais favorável que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. O que restou agora didaticamente esmiuçado no lúcido voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Aliás, a tese, no teor proposto pelo ministro Alexandre de Moraes, dá uma ancoragem constitucional à matéria. Eu apenas observo isso porque, por ocasião da repercussão geral, eu houvera votado para reconhecer a repercussão geral, mas entender que o desate desse tema era infraconstitucional. Fiquei vencido. Portanto, creio que o eminente ministro Alexandre de Moraes, em meu modo de ver, vai numa direção bastante adequada ao formular uma tese, que é coerente com a tese em relação à qual eu já houvera me posto de acordo da relatoria originária, mas a eleva a um patamar de índole constitucional, fazendo jus ao reconhecimento de questão constitucional com repercussão geral. Por isso, senhora presidente, mantenho o voto, e assim é como voto, pelo desprovimento do recurso ordinário, e desde logo estou de acordo com a tese, já estava de acordo com a tese do voto originário, e também aqui subscrevo o teor da tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, e é como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Colho agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente, ministra Carmen Lúcia, nosso ministro decano, senhores ministros, senhor procurador-geral, doutor Augusto Aras, senhora secretária de plenário, doutora Carmen Lúcia. Eu cumprimento os ilustres advogados que estiveram na tribuna pelo INSS, doutora Bruna Maria Palhano, também estiveram doutora Gisele Lemos Kraveskin, pelo IBDP, o doutor Diego Monteiro, treinei em casa, Cheruli, doutor João Osvaldo Badari Zinsley Rodrigues, doutor Luiz Fernando Silva e o ilustre procurador-geral. Presidente, a questão, a minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui em discussão a regra de cálculo do benefício da Previdência Social no âmbito do regime geral da Previdência. Portanto, o regime de previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do regime geral da Previdência previa uma regra de cálculo
do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma: a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela Lei 8.213 de 91. 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela Lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte: o cálculo vai ser feito da seguinte forma: a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimas. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período. E a regra de transição estabeleceu a média de todo o período, computado a partir de julho de 1994. O que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do Plano Real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda. E, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que existiam antes do Plano Real. Portanto, essa foi a regra transitória que nós estamos aqui discutindo. Se foi legítima ou não a opção do legislador de estabelecer que o cálculo só deveria se dar a partir do Plano Real, a partir de 1994. A decisão lá na origem foi desfavorável à pretensão do contribuinte. A decisão originária foi no sentido de que a regra transitória se aplicava e que ela era legítima e deveria valer. O STJ, no entanto, reformou a decisão da instância originária. E aqui é que eu acho que se coloca a questão constitucional mais delicada que nós estamos aqui discutindo. Em teoria do direito, existem chamados casos fáceis e os chamados casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Os casos difíceis são aqueles para os quais não há uma solução nítida, pré-pronta. E, portanto, você precisa resolver o problema aplicando um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Por esse critério, presidente, do ponto de vista jurídico, esse é um caso fácil, porque existe uma regra expressa que dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. O que aconteceu, no entanto, foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra não era justa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se causaria uma injustiça a esse contribuinte, a esse segurado, se aplicasse a regra de transição. Mas, em todas as vênias de quem entenda diferentemente, justiça ou não justiça não é um critério voluntarista de juiz ou de tribunal. A justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição, com base nos valores que a Constituição institui. E, portanto, para um tribunal
dizer eu não aplico esta lei porque a considero injusta, ele está dizendo eu não aplico esta lei porque a considero incompatível com a Constituição. Mesmo que ela não seja incompatível, em tese, no seu relato, ela pode ser incompatível numa incidência concreta específica. E aí nós temos uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Você considera inconstitucional aquela incidência da norma, mas não a norma em si. Com a devida vênia dos entendimentos contrários, eu acho que foi exatamente isso que fez o Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que esta norma, naquela incidência, era uma norma inconstitucional. E se assim é, eu peço vênia aos entendimentos contrários, mas houve sim uma declaração incidental de inconstitucionalidade dessa norma sem pronúncia de nulidade. E aí incide, na minha visão, o artigo 97 da Constituição, que institui que somente o plenário ou o órgão especial dos tribunais podem declarar uma lei inconstitucional. E esta decisão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada pela seção e não pela Corte Especial, que era o órgão competente para dizer esta incidência é inconstitucional. Portanto, eu não entendo aqui, respeitando as posições contrárias já manifestadas, que havia duas interpretações razoáveis e o STJ escolheu uma. A norma era claríssima. A quem ingressou, quem já estava no sistema ainda não aposentado quando da vigência desta lei, se aplica a regra de transição. E ali não tinha nenhuma exceção prevista. A exceção que se criou foi uma exceção que considerou inconstitucional a incidência da norma. Portanto, é diferente de uma norma que comporte uma ou mais interpretações e a escolha de uma não importe em declaração de inconstitucionalidade. Mas aqui, com todas as vênias, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Portanto, como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra, é porque você a considerou inconstitucional, de modo que eu assento o meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente, que é a Corte Especial. Como todos os demais colegas seguiram viagem depois de decidir esta questão prévia, eu também vou opinar, presidente, no mérito, para já concluir o meu voto. E aí eu acrescento que entendo igualmente que não há inconstitucionalidade material nessa norma. Portanto, eu vislumbrei uma inconstitucionalidade formal no julgamento pelo STJ, porque a decisão não foi do plenário ou da Corte Especial, porém, no mérito, não vislumbro uma inconstitucionalidade material na norma de transição. Tanto não há, presidente, a mim me parece, uma inconstitucionalidade material, que esta se tornou a regra geral com a superveniência da emenda constitucional número 103. A regra geral no sistema passou a ser computar as contribuições pós-1974. E por que, presidente, a mim me parece que foi legítima, quando não desejável, a opção feita pelo legislador? O que se fez aqui foi evitar importar para o sistema previdenciário toda a litigiosidade que o país viveu antes do Plano Real e de todos aqueles planos econômicos, porque nós vamos rediscutir aqui, se isso se reabrir, quais são os índices de reajuste, quais são os critérios e se o Plano Real afetou ou não afetou o valor real das aposentadorias. Ou seja, o acordo que o Supremo conduziu sob a coordenação do ministro Ricardo Lewandowski, relativo aos planos econômicos, que extinguiu, confirmei agora com Sua Excelência, mais de 400 mil processos, nós vamos reabrir essa discussão só que em âmbito previdenciário, de saber se os planos econômicos anteriores ao Plano Real, que impacto eles produziram. E aqui nós vamos voltar a discutir Plano Collor, Plano Verão, Plano Besser, que eu penso Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2.
que eu penso que seja uma discussão que o legislador legitimamente quis evitar. Nós vamos ter uma nova inundação de processos discutindo planos econômicos relativo a todas as pessoas que vão se empenhar compreensivelmente em demonstrar que, no período pretérito ao Plano Real, não se fizeram os reajustes desejáveis ou esperados. Portanto, eu acho que o legislador andou bem em não deixar esta litigância toda ser reavivada mais de quase 94, 2004, quase 20 anos depois do Plano Real, nós vamos reabrir essas discussões. De modo que eu considero legítima a não exumação desses cadáveres. É claro que eu, como qualquer pessoa normal e de bom coração, gostaria de ser o mais generoso possível com todos os segurados do INSS, por certo. Mas nós temos também outras considerações importantes que envolvem desde responsabilidade fiscal até a minimização da litigiosidade, desde que não haja uma inconstitucionalidade. Porque se houvesse uma inconstitucionalidade, eu, evidentemente, a pronunciaria independentemente do custo fiscal. Mas eu não acho que haja uma inconstitucionalidade numa opção que eu considero perfeitamente legítima de nós não voltarmos no tempo para discussões pré-1994, presidente. Portanto, por essas razões que eu procurei sinteticamente abreviar, eu tenho um voto mais longo, eu estou dando provimento ao recurso para restabelecer a decisão de origem, que era uma decisão de improcedência do pedido. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Vossa Excelência, ainda que com uma fundamentação, num certo sentido, digamos, até mais aprofundada, segue na mesma linha do voto. O meu dispositivo é o mesmo da posição do ministro Cássio Nunes Marques. É do ministro Nunes Marques, né, que Sua Excelência também dá provimento, votou no sentido do provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Luiz Fux, como vota Vossa Excelência? Primeiramente, queria saudar Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, nossa presidente, o ilustre representante do Ministério Público, Augusto Aras, saudar os colegas na pessoa da ministra Carmen Lúcia e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e também dos advogados que brilhantemente ocuparam essa tribuna. Senhora presidente, no meu modo de ver, mais inquietante para o povo que é destinatário da jurisdição é a incoerência do que o juiz não saber direito. Então, mantendo a coerência, que acho algo importante, o ministro Fachin citou realmente um dos trechos do artigo. A jurisprudência deve ser estável, mas ali está escrito coerente e íntegra, para que não haja uma jurisprudência lotérica. Na oportunidade de plenário virtual, eu também dei provimento ao recurso do INSS. Eu destaquei também que esse artigo da Lei 9876 ele foi afirmado pelo plenário da Corte Constitucional há mais de 20 anos. Isso é uma questão de segurança jurídica. Por outro lado, a lei posterior, ela modifica a lei anterior, segundo aspecto. O Superior Tribunal de Justiça, na forma da nossa súmula 10, ao não fazer incidir a nova lei, ele se equiparou a uma declaração de inconstitucionalidade. E isso aqui foi bem destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, naquela oportunidade, eu destaquei vários aspectos, eu vou fazer junto ao voto do plenário virtual, e sem mais delongas, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso não deixou pedra sobre pedra, eu também estou aqui dando provimento ao recurso nos termos do voto do ministro Nunes Marques e a tese
que eu até então também acompanho, salvo deliberação diversa, que é compatível com a Constituição Federal, a regra disposta no caput do artigo 3º da Lei 98.76/99, com a devida vênia. Eu entendo que essa lei não veio, não tem como ratio essende beneficiar o segurado, não. Ele tem como ratio essende proteger o Instituto Nacional, o INSS. Então, nem numa interpretação teleológica eu me voltaria com essa ótica de defesa do segurado. Muito obrigada, ministro Luiz Fux. Colho agora o voto do ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores procuradoras e advogados que atuaram na tribuna, como sempre fazendo de maneira bastante rápida, reafirmando o voto que já proferira no plenário virtual, eu também, pedindo vênia ao eminente relator e aos que o acompanham, eu acompanho a divergência, senhora presidente, é como voto. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, meus cumprimentos especiais aos que fizeram uso da tribuna na tarde de ontem, senhores advogados aqui presentes e estudantes, principalmente, senhores servidores. Senhora presidente, eu também tenho voto para ser juntado por escrito e, como Vossa Excelência anunciou desde o início, aqui se tem um julgamento que já tinha sido formulado, pelo menos na tomada de votos da maioria, eu também já tinha votado, estou ratificando, portanto, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de, com todas as vênias, da divergência aqui inaugurada pelo ministro Nunes Marques e que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Eu estou negando provimento ao recurso, seguindo, portanto, o voto do ministro relator, e em meu voto, senhora presidente, estou apresentando fundamentos tanto quanto ao artigo 10, o que na esteira do voto que se teve do ministro Marco Aurélio, relator, e também até do parecer da Procuradoria-Geral da República, o que se teve foi a interpretação da norma infraconstitucional e a sua aplicação. E neste caso aqui, em que agora enfatizado também pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo ministro Fachin, ao fazer menção ao que expôs aqui neste plenário o ministro Alexandre, aqui o que se teve foi que estamos examinando do ponto de vista constitucional, no sentido de não haver, não ter havido, da parte, portanto, do que foi exposto pelo relator, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, nenhuma agressão, nenhuma ofensa à Constituição. Eu estou, senhora presidente, ratificando, como disse, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de acompanhar o relator pelo desprovimento do recurso e fazendo a juntada do voto escrito. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia, que acompanha o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Senhora presidente, singelamente também, eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Eu, de maneira muito singela e com base na jurisprudência desta Corte, especialmente aquela que foi desvendada a partir do RS 630-501 do Rio Grande do Sul, tendo como relatora a ministra Ellen Grace, de cujo julgamento surgiu a tese relativamente ao tema 334, que tem o seguinte enunciado: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria. Então, com base no que já decidimos no passado, inclusive formulando uma tese relativamente ao citado tema 334, senhora presidente, estou negando o provimento ao recurso extraordinário, porque se
decidíssemos contrariamente a esta solução, estaríamos revisitando a jurisprudência data venia já firmada por este egrégio plenário. Se assim não fosse, senhor presidente, também, um outro argumento que gostaria de enunciar agora verbalmente, nós também esbarraríamos na proibição do retrocesso. É inegável que o direito à previdência social é um direito de segunda geração, um direito social. Aliás, é um direito social que surgiu, paradoxalmente, com Otto von Bismarck, o chanceler de ferro do Império Prussiano, que era um conservador, que lutava contra a social-democracia, que se articulava, então, naquela época. E ele foi o primeiro a instituir, no mundo todo, século XIX, já na segunda metade do século XIX, em 1880, um sistema de aposentadoria pública, dizendo que a partir dos 70 anos as pessoas, os trabalhadores, poderiam aposentar-se. Depois, em 1916, um pouco antes da Constituição Social de Weimar, a primeira delas, esse limite de idade foi abaixado para 65 anos. Então, nós estamos claramente, senhor presidente, diante de um direito social, e não é possível que nós, de alguma forma, pudéssemos prejudicar um direito já adquirido dos trabalhadores, no caso, pois esbarraríamos na proibição do retrocesso social, o princípio da proibição do retrocesso social. A propósito disso, todos nós sabemos, o grande jurista português, José Joaquim Canotilho, diz o seguinte, que a proibição do retrocesso social nada pode contra a recessão e crises econômicas. Eu diria também, nada pode contra a necessidade de combater a inflação, sobretudo em relação aos distintos planos que os governos pretéritos instituíram para combater esse flagelo monetário. No entanto, diz o jurista português Canotilho, não obstante o princípio do retrocesso, da proibição do retrocesso social, nada possa contra a recessão, as crises econômicas e as medidas para corrigir esses males, é preciso que os governos instituam medidas compensatórias. E, portanto, é claro, não estamos diante dessa hipótese, mas, no caso, eu penso que a solução do relator, e agora a solução trazida de forma mais vertical pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que, entre a norma de transição e a definitiva, deve prevalecer aquela que revele um critério de cálculo mais benéfico ao segurado contribuinte. Portanto, senhor presidente, reitero um voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, que, aliás, inclusive, a posição do eminente Procurador-Geral da República. É com o voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski e colho o voto do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, senhor Procurador-Geral, senhores ministros. Eu tenho a impressão, a partir de tantas considerações, que, mais uma vez, presidente, a gente tem que relembrar uma célebre frase atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Malan, dizendo que, no Brasil, até o passado é incerto. De fato, nós estamos a debater fatos que, de alguma forma, remontam a 1994. É claro que aqui vão entrar as fórmulas de preclusão. Eu mesmo, claro, trouxe um voto mais alongado, e já tinha juntado, mas não vou cansá-los com a leitura. Li também com atenção os documentos trazidos pela Previdência Social, e que faz cálculos sobre a repercussão financeira de uma eventual decisão
do Supremo Tribunal Federal, que talvez não leve em conta a própria jurisprudência afirmada pelo Supremo quanto à possibilidade de revisão do ato de concessão de benefício ou decadência, quando nós assentamos, relatoria do ministro Barroso, que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício já concedido com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. Isso significa que aqueles segurados que tenham obtido benefício previdenciário antes de 2012, contada a presente data, caso ainda não tenham ingressado judicialmente, não poderão mais fazê-lo diante do decurso do lapso decadencial. Isso precisa ser levado em conta. Outro tema que foi ferido inicialmente na fala do ministro Barroso é um tema que me parece que, em algum momento, nós devemos levar em consideração. Já se discutiu no passado aqui o que representava a declaração de inconstitucionalidade. E casos em que, simplesmente sem uma fundamentação adequada, a literalidade da lei não é levada em conta, e nós temos um número de exemplos, inclusive nas referências da súmula 10, esses casos todos são casos de declaração de inconstitucionalidade. Tanto é que, nesse debate, me lembro de um caso da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, em que já se discutiu até mesmo se uma interpretação conforme também não se submeteria ao artigo 97. Porque, como nós sabemos, na própria teoria do processo constitucional, ministro Fux, a interpretação conforme, muitas vezes, quando, sobretudo, ela envolve a eliminação de um sentido, é uma declaração parcial de inconstitucionalidade. Então, me parece que é uma questão com a qual nós temos encontro marcado, acho até para enfatizar esse quadro e dar maior segurança jurídica. Então, eu acho que é fundamental que se faça esse registro, até porque os demais tribunais tenham cuidado. É muito fácil, nós sabemos, a começar pela formação das turmas hoje nos tribunais, muitas vezes com 3 membros, e se afastar a aplicação de uma lei e não seguir a regra de ouro do artigo 97, que, no caso dos tribunais, exige esse modelo que a gente chama decisão funcional. Então, por favor. Negar a aplicação por considerar injusta no caso concreto, da hipótese em que a norma comporte mais de uma interpretação razoável, porque aí talvez se possa escapar da declaração de que a nossa célebre, mas nem sempre é clara essa distinção. Que a nossa célebre súmula 400, ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em que se dizia que era a chamada aplicação razoável da interpretação. Agora, quando isso tem reflexos constitucionais, e eu digo, estou adotando essa interpretação com base na Constituição, e eventualmente estou declarando uma possível inconstitucionalidade, isso não seria matéria do órgão fracionário. É isso que me parece, então, relevante. Então, esse é um tema que merece todo o cuidado e que se repete. Tanto é que é uma das nossas primeiras súmulas vinculantes, a súmula 10. Essa é uma prática muito corriqueira, porque é fascinante, não é? Eu já
colacionei casos em que, a despeito de o artigo 97 estar no texto constitucional desde 34, portanto, a sua versão, mas não é muito raro aparecerem, por exemplo, argumentações como, bom, se o juiz pode declarar a inconstitucionalidade, portanto, o juiz monocrático, por que nós não é? Enquanto desembargadores, enquanto órgãos de tribunais superiores? Não, porque o artigo 97 assim estabelece, e essa é uma regra que já nos acompanha no constitucionalismo desde 1934, e veio exatamente para exigir maior segurança jurídica, de modo que, e aí a gente vê que é necessário que isso seja explicitado. Ministro Gilmar, também, o juiz de primeiro grau pode ir se determinando declarar inconstitucionalidade, porque vai ser reapurado a juridicidade por um tribunal acima dele com quórum qualificado. Sim. Por isso é que ele pode ir se determinar. Haverá recursos e os tribunais... Né? E já no tribunal imediatamente superior, isso irá para o pleno ou para o órgão especial. Né? Então, isso é fundamental. Outro tema que eu gostaria só de fazer uma breve consideração, a partir até de considerações que já aqui foram feitas, é sobre essa questão do princípio do não retrocesso. Também aqui isso merece alguma cautela. Nós vivemos um período inflacionário, acho que eu já falei aqui, que nos levou a essa montanha de índices. Para aqueles, vou dar um spoiler, para aqueles que não viram ainda, há um filme na internet, acho que HBO, Max ou Plus, que fala do país das 12 moedas. E conta uma história que é bastante real, né? É um documentário sobre a nossa experiência nesse campo. E aí, ficando num recorte de tempos mais próximos, que nós, afora os mais jovens, como Alexandre, ministra Carmen, nós vivemos, conta uma história em que nós tínhamos aquela inflação desmesurada, aí aparece o governo Sarney, plano cruzado. E aparece, esses dias, esse fato me lembrou muito, agora com todos esses episódios que estão acontecendo, com pessoas andando pelas ruas e indo aos quartéis e coisa do tipo, eu rememorei esses tais fiscais do Sarney, sujeito com algo na lapela e com uma tabela de preços na mão, entrando no supermercado e exigindo que o óleo, a manteiga, custasse aquele preço que estava fixado. E não havia mais produtos nas gôndolas de supermercado, porque eles tinham desaparecido. Aquele período em que se materializa a fama do delegado Tuma, delegado da Polícia Federal, em que sai caçando boi no pasto com helicóptero. Então, aí acontece então essa cena. Depois de um certo tempo, né, nesse filme aparece o Abílio Diniz, que era do Conselho Monetário Nacional, mas que, como sabem, também era controlador do Pão de Açúcar, um grande supermercado. E ele diz: no dia que voltei de Brasília com a fixação do tabelamento de preços, fui aplaudido no avião. E depois passei a ser vaiado, porque agora eu era dono do supermercado e os produtos tinham desaparecido das gôndolas do supermercado, e eu agora era o grande vilão desse processo. Depois vem o ministro Bresser por um tempo, e depois tem de novo também um cenário bem interessante da experiência brasileira.
já no final do governo Sarney, portanto, ainda estamos no governo Sarney, e este é um depoimento pessoal dele, aparece o ministro Maílson da Nóbrega, que diz, foi chamado pelo presidente dizendo, eu vou precisar, talvez, dos seus serviços, agora como ministro da Fazenda. Mas, para isso, você tem que ir a este local, dar um endereço em Brasília, e falar com esta pessoa. Se tudo estiver bem nessa conversa, você vai se tornar o nosso ministro da Fazenda, para encerrarmos o governo. O endereço era a Rede Globo em Brasília, e a pessoa com quem ele deveria falar era Roberto Marinho. Ele passou por uma sabatina lá, depois voltou para o Ministério e todos já sabiam que ele seria o ministro da Fazenda, bateram palmas. E ele disse que não estavam preparados para aquele momento, teve que dar logo uma entrevista. E deu uma entrevista. E perguntaram a ele qual era o plano que ele desenvolveria. Como não tinha plano nenhum articulado, ele articulou aquilo que é muito conhecido, que era, não, nós vamos fazer algo, um feijão com arroz, né? Uma expressão muito comum, e, portanto, a economia, o plano econômico que ele desenvolveu, ou a política econômica que ele desenvolveu, ficou conhecida como a do feijão com arroz. Vamos administrar um pouco o encerramento deste ciclo. Em seguida, nesse filme, aparece Collor, já recebendo uma inflação, que nós conhecemos como Plano Collor, mas que vem do governo Sarney, de 84,32%. É o Plano Collor, né? Plano Collor 1. E vem aquele tabelamento, melhor, aquelas aspiração de recursos, a retenção dos ativos financeiros. O filme é muito também marcante nisso, porque as pessoas perguntavam à ministra Zélia em que consistiam as medidas e ela relia aquele papel sobre a retenção dos ativos financeiros. E todos endoidecidos nas ruas, porque um tinha comprado uma casa e não conseguia pagar, outro tinha uma cirurgia que não podia fazer. Tudo realmente atrapalhado. Esses dias, inclusive, comentando esse filme com alguém, alguém me disse, e quem sabia explicar aquele plano não sabia falar português, que era o presidente do Banco Central, o Ibrahim Eres. Portanto, todo um quadro muito singular. Então, quando a gente fala de proibição do retrocesso, temos que levar em conta todo esse quadro. A grande dilapidação do patrimônio de todos, e especialmente do trabalhador, vem da inflação. Este é o grande problema. Este é o grande problema. Tanto é que... E isto marca, se a gente quiser, a própria República de Weimar. Tem contos do Heinrich Böll falando a mesma coisa, falando isso. Qualquer criança era milionária, porque carregava uma quantia enorme de dinheiro. Então, nós temos que levar isso em conta. Reformas que fortalecem o sistema social ou o sistema de previdência social, ainda que eventualmente possam traduzir em uma eventual desvantagem tópica para alguém, elas não podem ser enquadradas como lesivas ao princípio do retrocesso. Precisamos ter muito cuidado com isso. Vossa Excelência me permite uma parte, ministro Gilmar. Eu concordo com Vossa Excelência que nós todos temos que combater esse mal, que era chamado no passado de dragão, né, da inflação. Mas isso não pode repousar sobre as costas dos hipossuficientes econômicos. E aí está muito claro, eminente ministro Gilmar, pelo menos sob minha ótica, que aqui nós estaríamos a prevalecer uma solução contrária a esta que está sendo encaminhada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nós estaríamos suprimindo um direito adquirido dos segurados, que já se incorporaram no patrimônio jurídico destes segurados. Portanto, aí me parece que incide com toda ênfase o princípio da proibição do retrocesso.
porque se trata, e a proibição do retrocesso, ele incide particularmente sobre os direitos sociais, ou econômicos, sociais e culturais de segunda geração, né? Direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, o direito à previdência, e agora está se estendendo esse princípio da proibição do retrocesso para outros direitos, por exemplo, o meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal já afirmou esse princípio neste âmbito do direito ambiente. Portanto, aqui parece bastante claro que nós estaríamos suprimindo algo que já se incorporou no patrimônio dos segurados. Se trata de direito adquirido, não precisamos invocar o princípio do... Mas estou invocando a tese aqui, a tese que foi firmada pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois não, ministro Alexandre. Aqui, no caso, também não é uma ou outra situação específica. Aqui se refere a todos os segurados de menor renda. Eu até acredito, porque acredito na boa-fé do INSS, do legislador, que foi um erro essa regra de transição naquele momento, porque somente os salários mais altos e que aumentavam a contribuição perto da aposentadoria que se beneficiaram pela regra de transição. Todos, os mais baixos, os menores valores foram prejudicados. Então, uma regra de transição, realmente, aqui eu nem diria que é vedação a retrocesso, aqui é uma regra de transição esdrúxula. A nota técnica da Previdência Social, na verdade, pinça vários exemplos, mostrando que pode haver uma certa aleatoriedade nessa discussão. Mas, obviamente, que se afirma que há direito, obviamente que não se trata de aplicação do princípio do não retrocesso. O Portugal, que difundiu tanto essa ideia, a partir de um verniz do professor Canutilho, Portugal fez dois passos bastante interessantes. Inicialmente, os senhores se lembram, na primeira Constituição, Portugal era socialista e colocou lá um elenco de cláusulas pétreas, inclusive o projeto de socialização dos meios de produção. Quando Portugal integra a União Europeia, esses dispositivos todos foram varridos do texto constitucional. E mais recentemente, 2008, 2010, 2009, Portugal enfrentou essa grave crise financeira, né, que se abateu sobre vários países e se viu às voltas com um desafio imenso, ter que reduzir o salário das pessoas. Juízes tiveram seus salários reduzidos, procuradores tiveram seus salários reduzidos, benefícios de previdência foram reduzidos. Por quê? Ad impossibilia nemo tenetur. Então, só para que a gente leve isso em conta. Mas isso, eu queria só fazer esse registro, porque as posições já estão colocadas. Eu me manifestei claramente já no voto no sentido do provimento do recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade e prevalência da aplicação do artigo 3º em substituição à regra geral do artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. E até no voto faço um registro de que talvez esses cálculos catastróficos que a Previdência, a Fazenda fazem, talvez não se confirmem exatamente por conta das fórmulas de preclusão que balizam essa questão, mas de qualquer forma é um tema de enorme gravidade. E aí é bom que a gente sempre tenha presente, e eu me lembro que, de novo, invocando
experiências mais antigas, que aqui eu tive no Supremo Tribunal Federal, como advogado-geral da União, eu enfrentei a questão do FGTS, dos índices de correção do FGTS. A conta assustava. Falavam-se em 100 bilhões de reais à época, que se aproximaria aí a alguma coisa como 90 bilhões de dólares, ou coisa do tipo. À época, ficamos com o copo meio cheio ou meio vazio, porque, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de dois planos e não conheceu dos recursos em relação aos dois. Portanto, nos sobrou uma conta de apenas de 50 bi. Como que essa conta foi paga? Com tributação. Não teve outra alternativa. Foi a sobreoneração, que acho que até hoje ainda vige sobre o FGTS. Por isso que é importante olhar essa questão, né, numa perspectiva holística. Senhora Presidente, se Vossa Excelência me permite, Pois não. é porque essa discussão me levou a uma especulação de um tema que nós nunca enfrentamos, que é o seguinte: alguns votos aqui concordaram com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na essência, essa modificação que pode levar à proteção do deficiente, ela representou realmente uma declaração de inconstitucionalidade da nova regra. Pois bem, os tribunais não obedeceram ao artigo 97. Mas será que nas hipóteses, não para essa agora, estou sugerindo, será que nas hipóteses em que os tribunais não obedecem à cláusula de reserva de plenário, mas os componentes da Suprema Corte entendem que o dispositivo é inconstitucional, será que, em termos de efetividade da jurisdição, de duração razoável dos processos, não poderia o próprio Supremo, muito embora o Tribunal de Origem não tenha feito, não poderia o próprio Supremo, reunido, não há plenário mais qualificado para declarar a inconstitucionalidade da lei, nós mesmos superarmos esse defeito, como uma questão prévia, como uma questão prejudicial prévia, nós declararíamos a inconstitucionalidade de um artigo que não cabia ao tribunal declarar, porque não obedeceu à reserva de plenário, e depois passaríamos a julgar. Por quê? Porque a súmula 456 do Supremo diz assim, e nós estamos em sede de RE, o Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso ordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Então, eu deixo em aberto essa questão sobre se o Supremo não teria essa competência, ao invés de cassação, de julgar a causa, já podendo declarar também a inconstitucionalidade de uma premissa necessária ao julgamento posterior do mérito. Mas fica só essa reflexão. É interessante, porque tanto o voto do ministro Nunes Marques como do ministro Luiz Roberto Barroso são nessa linha, no sentido, o voto seria no sentido de cassar a decisão do STJ e determinar por ofensa a nossa súmula 10 e determinar o retorno ao STJ para que apreciasse. O ministro Fux aventa a possibilidade de, nessa hipótese, o Supremo, em compreendendo pela inconstitucionalidade, não determinar retorno e já se pronunciar a respeito como uma questão a ser, né, apreciada, não nesse caso, mas, quem sabe, no futuro, por esse plenário. Mas foi isso que eu fiz no meu voto, e acho que os demais também. Quer dizer, não prevalecendo essa tese, eu já me pronunciei pela constitucionalidade, que me parece inequívoca por mais de uma razão. A primeira, se o legislador poderia ter estabelecido como regra definitiva a regra que foi transitória, por que ela seria inconstitucional? E depois, o Congresso estabeleceu como regra definitiva, por emenda constitucional, o critério da regra transitória. Portanto, do ponto de vista material, eu acho que é insustentável a inconstitucionalidade.
E só para fazer registro, presidente, da questão, eu aqui fiz várias considerações no voto, mas discuti a proporcionalidade do artigo 3º, que já foi declarado, pelo menos constitucional, nas ADINs 2110, 2111, pelo menos em cautelares, não é? Mas eu fiz até essa consideração dizendo o seguinte: significava que um cidadão que trabalhou por 30 anos, artigo 52 da Lei 8.213, e requereu aposentadoria em 1º/12/99, teria de um dia para o outro aumentado o período básico de cálculo de 30/11/96 a 30/11/99, para 30/11/69 a 30/11/99. 30 anos. Aumento de 27 anos ou equivalente a 1000%. E o que fez o legislador? Criou uma regra de transição consentânea com a proporcionalidade. Se não, vejamos, por ano, do requerimento de aposentadoria, considerando para facilitar a compreensão a exigência de 30 anos de tempo de contribuição. 1º/1/2000 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 95, 5 anos e 6 meses, e não de 12 de 69 a 12 de 99. 1º/1/2001 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2000, 6 anos e 6 meses, e não de 12 de 70 a 12 de 2000. Ou 1º de janeiro de 2002 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2001, 7 anos e 6 meses, e não 12 de 71 a 12 de 2001. 1º/1/2003 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2002, 8 anos e 6 meses, e não de 12 de 72 a 12 de 2002. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo, que reitero, que tal norma foi considerada constitucional por esta Corte no julgamento das medidas cautelares nas ADINs 2110 e 2111, e depois adiciona-se a alteração constitucional procedida pela emenda constitucional 103, a qual dispôs no seu artigo 26 aquilo que o ministro Barroso já fez referência. Mas é só isso. Obrigada, ministro Gilmar. É tão interessante essa sistemática, né? Eu penso, o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento, né? E com muita razão, essa sistemática de processos que estão no plenário virtual e por um pedido de destaque, nesse caso, inclusive, o julgamento com todos os votos, né, vem ao plenário presencial. Talvez se possa, de fato, né, naturalmente, aqueles que têm algum outro fundamento para trazer, como ocorreu com vários dos ministros que aqui enriqueceram ainda o debate com as suas posições. Mas eu, no caso, fico assim muito tranquila, porque proferir o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de empate. O meu voto é que iria desempatar, né? O que vai desempatar. Estamos com um placar de 5-5. E eu me sinto muito tranquila porque eu proferi o meu voto em 2021. E, na época, não era presidente do Supremo, votei, até peguei aqui, seguindo o ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de junho de 2021, eu votei às 10 horas e 55 minutos, né? E ainda depois do meu, tivemos 2 votos e depois o voto visto ainda do ministro Alexandre de Moraes. Esse debate enriquecedor poderia, sim, ter me feito mudar de posição, mas eu, ao contrário, com maior respeito, mais convicção ainda tenho, pedindo toda a vênia divergência, no sentido do acerto, à luz da Constituição, considerada que era a cláusula, a nossa súmula número 10, né, que era a cláusula da reserva, quer o tema de fundo, em que a prevalência da regra de transição que fez para atenuar a perda provocada pela alteração legislativa, no caso concreto, importou em maior prejuízo e a compreensão se fez pela aplicação
STJ, né, da norma mais favorável. E aqui é interessante, porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de duas normas, né, diferentemente da condição mais benéfica que pressupõe normas sucessivas no tempo. Mas, de qualquer sorte, me parece que pelo menos se permitiu, com esse debate todo, mais de um ano depois, que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou, no caso, né, se reafirmassem. É o que eu faço agora, tem um extenso voto escrito, que eu vou juntar aos autos, mas que também não tem nenhum argumento ou fundamento novo que mereça cansar a todos, né, depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das duas teses. Então, eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, seguir a ordem, né, que foram proferidos, Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre de Moraes não propriamente divergiu, mas apresentou como uma nova formulação. Eu poderia... Por favor, presidente. Apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 987-6, de 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 113 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Com relação à tese, alguma ponderação quanto à tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes? Mesmo os que divergiram com relação à tese em si, alguma ponderação? Então, aprovada a tese com a formulação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acórdão. Pois não, ministro? Não, eu só tinha feito no meu voto, e chamei a atenção agora, de que essas questões que não foram alvo de questionamentos judiciais, em princípio, já não são suscetíveis mais de revisão na linha da fórmula de preclusão que nós declaramos constitucional. Suspender a sessão pelo prazo regimental.